Vamos abrir novamente as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 14. No livro de Apocalipse, capítulo 14. Na visão que o apóstolo João teve aqui, do Cordeiro, de pé sobre o monte de Sião, com aqueles 144.000, nós falamos ontem que essa visão tem como pano de fundo a história do rei Davi, quando ele subiu junto com os valentes para tomar a fortaleza de Sião e estabelecer aí o seu reino, seu trono, seu governo, e a partir daí começou a edificar Jerusalém. Na verdade, Jerusalém, como cidade de Deus, não existiu até o momento em que Davi tomou a fortaleza de Sião. Até esse momento, a cidade era uma fortaleza dos jebuseus. Mas no dia em que Davi tomou a fortaleza de Sião, esse foi o começo, o nascimento de Jerusalém. Então é muito importante esse momento. A fortaleza de Sião, o monte de Sião representa o fundamento e o começo, o princípio de Jerusalém na história do povo de Deus. E por isso que então nós temos aqui novamente esse monte que continua a ser eternamente aquele fundamento. Porque a Escritura diz que o monte de Sião permanece para sempre. E a nova Jerusalém que desce finalmente, como estávamos falando hoje pela manhã, o irmão Luiz, é aquela cidade que é edificada justamente sobre aquele monte que é o seu fundamento eterno. Então hoje vamos dar sequência a isso. Nós falamos que naquela subida de Davi, ele foi acompanhado por aqueles valentes que, como limos aí em Crônicas, eles foram para ajudar a Davi para chegar a ser rei. Eles estiveram com Davi no caminho, na jornada do rei Davi, até chegar àquele momento em que ele foi entronizado finalmente como rei de Israel. Eles foram seus companheiros. E foram chegando aos poucos e foram acrescentando o número, até que finalmente eles chegaram a ser um grande exército e que batalhou junto com o rei Davi para chegar àquele momento supremo. O coração deles era só apenas um coração, uma só mente, uma só intenção, um só propósito tinham todos eles. Qual? Colocar Davi no trono de Israel. E isso que finalmente aconteceu. Então, para nós entendermos essa passagem e entender quem são esses 144.000, nós estamos usando como pano de fundo, então, aquela história que nós temos no livro de Crônicas. Vamos continuar, então, hoje, dando sequência a isso. Ontem nós falamos que, então, esse monte de Sião, fundamentalmente, essencialmente, representa o reino de Deus. O estabelecimento do reino de Deus na terra por meio de um homem que tem o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Quando Deus consegue obtém um homem segundo o seu coração, então ele também pode estabelecer o seu reino sobre a terra. Agora, Davi, na verdade, o rei Davi, histórico, o homem Davi, foi de uma maneira imperfeita, um homem segundo o coração de Deus. Ele, de alguma maneira, tipificou a esse homem segundo o coração de Deus, mas ele mesmo não foi certamente o tipo ideal daquele homem. Ele teve muitas imperfeições, porque era um homem, pecador como todos, e ele cometeu muitos pecados, erros, e está tudo registrado aí na Bíblia. Mas ele serviu como um tipo daquele que haveria de vir e seria realmente o homem segundo o coração de Deus. Você lembra que nas últimas palavras do rei Davi, ele falou daquele justo que viria a governar entre os homens. Ele diz, haverá um justo que reinará, governará entre os homens. E ele será como a luz da manhã, o sol do meio-dia. Será como a chuva que faz brotar a erva da terra. E logo acrescenta e diz, mas a minha casa não é assim para com Deus. Ele sabe que ele mesmo não consegue entrar no padrão daquele homem. Mas ele sabe que da sua casa, da sua semente, virá aquele justo que governará entre os homens. Aquele homem segundo o coração de Deus. Amém? Então a vida de Davi serve como uma tipologia daquele homem que virá governar e expressar, encarnar e manifestar a plenitude do reino de Deus sobre a terra.
E não sabemos quem que é esse homem. Amém? Não sabemos quem é esse homem. É o homem segundo Deus, o homem celestial, o novo homem. O homem que veio para trazer e cumprir em plenitude os propósitos, os pensamentos eternos de Deus. Esse homem é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o homem segundo Deus. Então é aqui que aparece ele, o Cordeiro. O Cordeiro. No capítulo 5, vamos ir aí diretamente para o capítulo 5 de Apocalipse. Vamos começar. O capítulo 4 primeiro. O capítulo 4 de Apocalipse, ele nos mostra o reino de Deus. Nós falamos que o Monte Sião é o reino de Deus estabelecido sobre a terra. Aqui no capítulo 4, nós temos o reino de Deus estabelecido no céu. O reino de Deus estabelecido no céu. O ponto de partida do reino de Deus é o céu. Por isso é chamado também o reino dos céus. É assim como é chamado também na Bíblia. Porque o reino de Deus está primeiramente estabelecido no céu. E no capítulo 4 de Apocalipse, nós temos a visão daquele reino de Deus no céu. Vemos o trono de Deus e vemos a criação representada pelos 4 seres viventes, os animais que aparecem aí. E vemos os 24 anciãos rodeando o trono. E isso nos fala do governo de Deus, da plenitude, da vontade de Deus manifestada e expressada no céu. É por isso que o capítulo 4 termina com o versículo 11 falando assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Está vendo? E por tua vontade são e foram criadas. E isso nos fala desse reino, dessa plenitude do reino e da vontade, do propósito eterno de Deus, respeito da sua criação. O trono estabelecido no céu. Mas nós sabemos que esse trono estabelecido no céu, que esse reino de Deus estabelecido plenamente, na plenitude, revelado, manifestado no céu, não está revelado nem manifestado da mesma maneira sobre a terra. Não é assim? E por quê? Você lembra no capítulo 25 de Mateus, quando o Senhor falou sobre o julgamento das nações? Ele falou quando ele vir e as nações foram julgadas, ele diz que ele dirá assim para os que estão assentados na sua mão direita. Ele dirá assim: vinde, benditos do meu Pai, e herdai o reino que tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo. O reino preparado desde a fundação do mundo. Mas não foi revelado na fundação do mundo. Foi preparado. O reino estava preparado para ser manifestado, revelado, dado aos homens desde a fundação do mundo. Mas não aconteceu. Ele ficou escondido no céu. E o reino não foi revelado na terra. E isso por quê? Então nós continuamos lendo no capítulo 5 e descobrimos a razão de por que isso não aconteceu. Então diz que naquele que estava assentado no trono, na sua destra, estava um livro escrito por dentro e por fora. Capítulo 5, versículo 1. Selado com 7 selos. Um livro escrito e selado com 7 selos. Esse livro, o que é? O que é esse livro? Qual que é o conteúdo desse livro? E por que está selado? E veja o que acontece. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E diz que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João diz que ele chorava muito. Veja o versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Olha que coisa interessante. Nem sequer olhar para ele. Ninguém é digno de abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, disse João. Porque João entende o significado desse empecilho de abrir o livro. Ele sabe o que significa que ninguém é digno de abrir o livro.
Porque esse livro contém a vontade eterna de Deus para o homem e para a criação. Nesse livro está escrita a vontade eterna de Deus, o propósito eterno de Deus para a sua criação e especificamente para o homem. Mas está selado. O reino que está escondido desde a fundação do mundo. Por que está escondido? Por que está selado o livro? Por causa da queda do homem. Porque, você sabe, Deus criou o homem. Vamos voltar ao Gênesis para entender melhor o que está acontecendo aqui. No Gênesis diz assim, quando Deus criou os céus e a terra foi criada na mente, na vontade, no propósito de Deus, no coração de Deus, para ser o espelho do céu. A terra deveria ser o espelho do céu. A terra deveria refletir o céu. O reino dos céus deveria ser refletido na terra. Então Deus criou a terra, ordenou todas as coisas, colocou todas as coisas neles. E finalmente, no dia sexto, Ele criou o homem. E diz assim, veja. Você já conhece o versículo muito conhecido. E criou, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Mas o versículo 26 diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Nessa expressão, e depois acrescenta, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui nós temos a concentração da vontade eterna de Deus. Aqui Deus está expressando a sua vontade, seu propósito eterno, que está selada no livro que está na sua mão direita. Aí em Apocalipse, na visão de Apocalipse. E o que está com o conteúdo desse livro é o mesmo que está expressado aqui. Façamos o homem segundo a nossa imagem. Que o homem seja a expressão do caráter de Deus sobre a terra. Que o homem expresse a glória de Deus sobre a terra. O Deus invisível, que é Espírito, que ninguém pode ver, ele vai ser expressado, manifestado, conhecido na terra através do homem. A presença de Deus, a glória de Deus, o caráter de Deus, os propósitos de Deus, a vontade de Deus, o governo de Deus vai ser expressado na terra através do homem. O homem é o espelho da glória de Deus sobre a terra. Amém? Esse é o propósito de Deus. E dessa maneira, então, diz domine, quer dizer, o reino de Deus viria a descer sobre a terra através do homem e ser expressado e realizado sobre a terra através do homem. Então o homem deveria ser quem recebesse esse reino e expressasse esse reino sobre a terra. Deus iria governar a terra e expressar-se a si mesmo na terra através do homem. Amém? Isso é maravilhoso. Isso são os pensamentos eternos de Deus. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque o homem caiu. Esse reino, que tinha seu começo aqui, ele nunca avançou por causa do homem. O princípio daquele reino foi estabelecido quando Deus plantou aquele jardim. Aí Deus começou a estabelecer seu reino. Aí colocou o homem. Qual que era o propósito de Deus para com o homem aí no jardim? Que o homem caminhasse com Deus, tivesse comunhão com Deus, conhecesse Deus. E desse conhecimento surgisse o caráter de Deus, fosse formado no homem. A glória de Deus fosse impregnada no homem. A glória de Deus fosse estabelecida no homem. E o homem se tornasse imagem de Deus. Levasse o caráter. Porque um dos antigos pais da igreja, ele falou assim, Ireneu de Lyon, ele falou assim, o homem foi criado criança. O que quer dizer isso? Que o homem tinha potencialmente a capacidade de se tornar a imagem de Deus. Mas assim como uma criança tem a potencialidade de se tornar um homem maduro. Mas para isso ele deveria caminhar com Deus. Ele deveria aprender de Deus. Ele deveria caminhar em comunhão com Deus. E então, nesse caminhar, ele se tornaria a imagem de Deus.
Potencialmente, todos os homens têm a imagem de Deus, mas nenhum deles conseguiu desenvolver essa imagem por causa do que aconteceu depois. É por isso que aquele pai da igreja falou que o homem, a humanidade foi feita criança, criada criança, mas deveria crescer, amadurecer até chegar a ser aquele homem que tem a imagem de Deus. Isso aconteceu no princípio. Mas você já conhece a história. Naquele jardim estava também a serpente, entrou e tentou o homem e afastou o homem do propósito de Deus, da comunhão com Deus. Tirou o homem fora do jardim, o homem pecou. E naquele momento, quando o homem pecou e quebrou a sua comunhão com Deus, e o pecado entrou no coração do homem, o homem se tornou incapaz de levar a imagem de Deus e expressar o reino de Deus. O homem já não servia para o propósito de Deus mais. E o propósito de Deus foi selado no céu. E então por isso diz que o homem foi jogado fora do jardim e o caminho para a árvore da vida foi fechado. O caminho do reino dos céus foi fechado para o homem. E desde esse dia para cá, os céus permaneceram fechados sobre a humanidade. A terra se convirtiu num território inimigo para Deus, dominado pelo inimigo de Deus. Um território hostil para Deus. O reino de Deus, mesmo que Deus continue a governar providencialmente a sua criação, mas a expressão plena dos pensamentos e a vontade de Deus ficou escondida por causa da queda do homem. E o homem que se multiplicou sobre a terra, porque lembra que diz aqui que o propósito de Deus tinha várias faces. O primeiro, façamos um homem, que esse homem tenha a nossa imagem. Segunda etapa. Terceira etapa, que o homem domine. E quarta, que ele se multiplique para se tornar um homem corporativo, coletivo, e domine sobre a terra. Mas aquilo que se multiplicou sobre a terra não foi o homem que tem a imagem de Deus, mas foi o homem que está sob o domínio do pecado, sob o domínio do diabo. É isso que se multiplicou sobre a terra. E nós temos o que foi acontecendo quando finalmente Deus tem que destruir essa primeira multiplicação com o dilúvio. E um novo começo com Noé. Mas é isso que nós temos aí. O reino que foi escondido desde a fundação do mundo. É por isso que você não escuta mais falar do significado daquela imagem ao longo de todo o Velho Testamento. Nunca mais você vê que aquele assunto seja desenvolvido no Velho Testamento. O que significava o homem ter imagem de Deus e dominar e governar em representação de Deus? Nunca mais. É mencionado, claro, aí no Salmo 8, lembra quando diz aí, quem que é o homem para que... e aí começa a lembrar daquilo que foi falado no princípio. Mas agora nós chegamos ao Senhor Jesus. Amém? Você lembra a história? O profeta Isaías diz assim, que... Vamos ler melhor. Capítulo 11 de Isaías. Isaías 11. Veja o versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Essa é a semente, a descendência de Davi. O rei justo que virá da descendência do rei Davi, porque Jessé é o pai de Davi, o rei Davi. Mas veja que interessante a expressão do profeta. Brotará um rebento do tronco de Jessé. Qual que é o significado da profecia? O que quer dizer aqui o profeta? O tronco de Jessé é um tronco morto. Você já viu aqueles troncos que são cortados e estão mortos? Estão mortos, não tem mais ramos, não tem folhas, não tem flores, não tem nada. Está morto, é um tronco morto e seco aí, no meio do campo. Mas olha que coisa maravilhosa está acontecendo aqui. Ele diz, brotará um rebento desse tronco seco e morto.
daquela humanidade morta, daquele tronco seco da nossa humanidade, brotará um renovo, um rebento, um novo começo, um novo princípio. Glória ao Senhor. É isso que aconteceu. O verbo, aquele verbo se fez carne, e quando ele assumiu a nossa humanidade, ele foi um rebento, um novo começo daquela humanidade morta e seca, que não tinha mais futuro. Ele começou todas as coisas de novo, quando assumiu a nossa natureza humana. Amém? Brotará, e das suas raízes um renovo frutificará. É por isso que Cristo é um novo homem segundo Deus. Mas não é um homem novo, mas feito do velho. Ele tomou a humanidade, tomou a natureza humana e a renovou na sua encarnação. Um novo começo. E assim ele se tornou um homem segundo Deus. E tudo aquilo que Adão não conseguiu, e não conseguiu porque caiu, Cristo o conseguiu na sua encarnação, na sua vida. O Senhor Jesus então se tornou um novo homem. É por isso que quando você vê aquele monte de Sião e vê o cordeiro de pé sobre o monte de Sião, você tem que entender que ele está aí porque ele chegou o caminho do Senhor até o trono, até esse trono de governo pleno sobre o monte de Sião. É o caminho que o Senhor seguiu ao longo de toda a sua vida para chegar lá. É a jornada do Senhor para chegar lá. Então, quando nós chegamos ao capítulo 5, você continua lendo e vê que naquela mão direita daquele que estava sentado no trono, ninguém era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Mas um dos anciãos chama João e fala assim para ele. Vamos voltar aí a Apocalipse. E diz assim, 5:5. Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciãos: não chores, não chores. O tempo do choro terminou. O tempo da tristeza terminou. O tempo da morte terminou. Acabou o tempo do domínio da morte e do pecado. Não chores. O tempo em que o reino de Deus está escondido terminou. Por quê? Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Você vai vendo que o assunto de Davi está aqui também. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. É o Senhor Jesus que subiu ao trono. E subiu ao trono para pegar o livro da mão direita de Deus e abrir os selos e levar adiante e realizar a eterna vontade de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Porque ele é o homem segundo o coração de Deus. Você lembra que Davi chegou ao trono porque era o rei segundo o coração de Deus, mesmo que de uma maneira imperfeita. Mas o Senhor Jesus é o homem perfeito segundo o coração de Deus. É por isso que ele ganhou o direito de se assentar no trono e governar no trono do seu pai. Porque ele foi o homem perfeito segundo Deus. Logicamente, ele era o verbo eterno de Deus. Ele é o verbo eterno de Deus. E ele sempre governou com o Pai como verbo eterno de Deus. Mas quando ele se encarnou para se tornar aquele homem que nós nunca conseguimos ser, que a humanidade fracassou, falhou totalmente em ser. Ele se tornou esse homem segundo o coração de Deus. A diferença de Davi precisou da ajuda dos valentes para chegar finalmente a ser estabelecido como rei. O Senhor Jesus foi estabelecido como rei e ele não precisou ajuda de ninguém. Ele o fez sozinho. Ele subiu sozinho o Monte Calvário. Ele enfrentou sozinho a Satanás e as forças da morte e as forças do diabo e as venceu totalmente sobre a cruz. E então ele subiu para se assentar no trono de Deus eternamente e para sempre. Então o Senhor Jesus é quem recebeu e possui totalmente o reino de Deus. Ele é o homem que tem a imagem perfeita de Deus. E o homem que recebeu o domínio, o governo de Deus sobre ele, porque tem a imagem de Deus. Quando você lê aquela sequência em Gênesis, você descobre que a vinda do reino de Deus tem uma sequência importante, que não pode ser mudada. A sequência é a seguinte: primeiro, tem que ser estabelecida a imagem.
Depois vem o domínio, o governo. Quer dizer, o fundamento do governo, da expressão do governo, do reino de Deus sobre a terra, é a imagem de Deus. Quer dizer, o caráter de Deus. De maneira que o caráter é o fundamento do domínio. Você entende isso? Muito importante para entender como o reino de Deus se realiza. Porque é assim como o Senhor chegou ao trono supremo do universo. Veja, vamos voltar à história do Senhor para olhar melhor esse ponto. Quando você começa a ler o Evangelho, você acha o seguinte: Evangelho de Mateus. Veja, o primeiro que acontece, quando começa o ministério público do Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 13. Mateus. Veja como começa o ministério público do Senhor. Os primeiros 30 anos ele cresceu em segredo. Um segredo. Ele não fez nenhuma manifestação pública. Foi um homem comum, como todos nós. Mas chegando mais ou menos por volta dos 30 anos, aconteceu o seguinte. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Você lembra o que acontecia desde o tempo de Adão? Os céus estavam fechados sobre a terra. O reino de Deus estava escondido da terra, do homem, da humanidade. Mas veja o que acontece aqui. Os céus se abriram. Os céus se abriram novamente sobre a terra. E veja o que acontece. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, uma figura muito, muito preciosa. Quando você volta para trás naquele tempo de Noé, quando Noé veio aquele dilúvio e Noé construiu a arca e ficou aí 40 dias e 40 noites. E lembra que quando parou a tormenta, parou a chuva, ele saiu fora, na janela do barco, e ele soltou uma pomba. Lembra? E a pomba ia e voltava, mas sempre voltava. Por quê? Por que voltava a pomba? Sabe por quê? Porque não achou lugar para pousar. Então a pomba voltava. Agora, você sabe, o Espírito Santo de Deus desceu muitas vezes no Velho Testamento sobre homens ungidos, mas sempre voltou para o céu. Porque nunca achou moradia permanente aqui sobre a terra. Porque nunca achou o homem segundo o coração de Deus. Mesmo Davi, os grandes reis, os grandes profetas não eram perfeitos ainda. O pecado governava seus corações. O Espírito não achou moradia. O reino de Deus não podia ser estabelecido na terra. Mas veja que maravilhoso aqui. O Espírito desceu e pousou sobre ele. Finalmente o Espírito achou um tabernáculo, achou um templo, achou um homem segundo o coração de Deus e pousou nele. A pomba pousou sobre o cordeiro. Que maravilha! A pomba pousou sobre o cordeiro. Porque João tinha dito: eis aqui o cordeiro de Deus. E a pomba desceu e pousou e permaneceu sobre o cordeiro para sempre. João o Batista diz no Evangelho de João, capítulo 4, falando do Filho, ele diz que a diferença de todos os outros, o Espírito recebeu, o Filho recebeu o Espírito sem medida. Todos os homens recebem medidas do Espírito, mas o Filho recebeu a plenitude do Espírito sobre ele. E o Espírito permaneceu sobre ele. O que significa isso? Que o reino de Deus desceu em plenitude e permaneceu sobre o Filho de Deus para sempre. Por quê? Veja o que acontece. O Pai fala desde o céu está aberto. Agora novamente pode ser ouvida a voz de Deus sobre a terra.
E que fala? Este é, versículo 17. E eis uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, o filho do meu coração, o filho que satisfaz totalmente o desejo do meu coração. É o homem segundo o coração de Deus. Por 30 anos o Senhor cresceu no silêncio, na escuridão de Galileia, de Nazaré. Por 30 anos caminhou na comunhão íntima com seu Pai e aprendeu a obedecer e agradar o Pai em tudo. E se tornou o homem segundo o coração de Deus. Ninguém sabia isso, porque estava escrito que ele cresceria no silêncio. Mas finalmente, quando chegou o momento, o Pai falou: este é o meu filho, o filho do meu coração, o filho que me agrada totalmente, o filho que satisfaz o meu desejo, o filho por meio do qual eu vou cumprir a minha vontade eterna. O homem que tem a imagem de Deus. E então lhe é concedido o domínio, o governo, o reino de Deus desce na pessoa do Espírito Santo e permanece sobre ele. Uma coisa maravilhosa, irmãos. Em quem me comprazo, disse o Pai. Amém? Assim começou o ministério público do Senhor Jesus. Mas, coisa interessante. Imediatamente, o que fez o Senhor? Quando ele começou seu ministério público, o que fez o Senhor? Ele chamou companheiros. Chamou homens para que percorressem a jornada junto com ele. Lembra? O cordeiro está sobre o monte, mas com ele há 144.000 que caminharam junto com ele a jornada até lá. E ele chamou esses companheiros. Por quê? Porque o propósito do Senhor é traspassar esse reino, tudo o que ele é, e colocar neles também. Edificar a sua igreja. A igreja que compartilha tudo o que ele é e tudo o que ele tem. A igreja que herdará com ele, junto com ele, todas as coisas. A igreja que haverá de governar com ele para todo sempre. Não é isso maravilhoso? Ele era o primeiro de uma grande multidão de filhos de Deus, sobre os quais Deus colocaria o seu reino eterno. Porque esse é o propósito eterno de Deus. O Filho veio para se tornar o primeiro dos vencedores, o primeiro, o cabeça de todos eles, o fundamento, a vida de todos eles, e para levar eles junto à glória com Ele, para que eles se assentassem um dia junto com Ele para governar com Ele. Amém? Mas Ele marcou o caminho, e para nós chegarmos lá, temos que seguir o caminho que Ele marcou para frente de nós. Vinde após mim. Não falou assim? Ele nos deixou um caminho, seu caminho, para nós chegarmos lá junto com Ele. É por isso que se fala aí no capítulo 14, diz: estes são os que seguem o Cordeiro, por onde quer que Ele vá. Esses são os seus companheiros. Irmãos, esse não é que o Senhor queria alguns dos seus filhos nesse caminho. Alguns específicos, especiais, são chamados a caminhar com Ele. Não. Esse é o chamamento de toda a igreja. Toda a igreja tem sido chamada a caminhar junto com Ele até chegar àquele trono de glória e se assentar juntamente com Ele para reinar por toda a eternidade junto com Ele. Não é um chamamento individual para alguns homens especiais e todos os outros, não, por fora. Não é assim. A igreja, representada nos 144.000, representa o propósito, o coração de Deus, respeito da igreja. Todos são chamados a vencer juntamente com Cristo. Todos são chamados a subir o caminho do monte de Sião e chegar lá para reinar juntamente com Ele. Mas Ele entrou primeiro, como diz Hebreus, como precursor. Amém? Ele chegou lá como precursor, Ele abriu o caminho, preparou tudo e agora está desde o trono nos atraindo para Ele. Amém?
Poderosamente Ele está reinando no trono e atraindo a sua igreja para Ele. A igreja está subindo, mas pelo poder dEle, o poder que dEle opera na igreja, levantando a igreja para reinar juntamente com Ele. É como se for um imã que nos atrai para o céu. Glória ao Senhor. Porque nós temos a natureza dEle, então a natureza dEle é atraída por Ele para reinar juntamente com Ele, lá no céu. Mas no mesmo tempo acontece um movimento inverso. Assim como nós vamos subindo para encontrar o Senhor no ar, nos ares, assim também o Senhor vai descendo para nos encontrar. Aleluia! Nós estamos indo para Ele, mas Ele está vindo para nós. Nós estamos subindo, mas Ele está descendo. Amém? E assim que a igreja vai crescendo e amadurecendo, o reino de Deus vai se aproximando da terra. Aleluia! E quanto mais a igreja cresce, tanto mais o reino de Deus se aproxima da terra. Maravilhoso, irmãos amados. É por isso que quando o Senhor começou a pregar e começou a falar assim: arrependei-vos. Por quê? Porque o reino dos céus tem se aproximado da terra. Tanto que o reino de Deus está tocando a terra. Por quê? Porque o Senhor está sobre a terra. Amém? E onde está o Senhor, os céus estão abertos. Ele falou isso. Lembra quando Natanael conheceu o Senhor Jesus? E foi para falar com ele. E Natanael, e Jesus disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não tem engano. Literalmente Jacó. Não tem Jacó, é um israelita de verdade. Um que tem o coração posto na esperança de Israel, que é o Messias, é o Cristo. E você lembra que o Natanael ficou surpreso. Falou: mas de onde você me conhece, Senhor? Eu te vi, quando você estava debaixo da figueira, eu te vi aí. Isso foi suficiente para Natanael crer no Senhor. Senhor, Tu és o Cristo. Tu és a esperança de Israel. Tu és o Messias de Israel. E ele falou assim: porque te falei, eu te vi debaixo da figueira, crês? Eu, na verdade, vos digo, coisas maiores do que estas verão. Por quê? De agora em diante, o que vais ver? Os céus abertos. Onde quer que o Senhor está nos céus abertos. E os anjos de Deus que descem, sobem e descem sobre o Filho do Homem. Quer dizer, você lembra a visão celestial? O que acontece na visão celestial do capítulo 4 de Apocalipse? Diz: milhões e milhões e milhões de anjos ao redor do trono. Não é isso? Os anjos que servem à vontade de Deus no céu. Mas agora o céu está aberto sobre a terra. E esses anjos descem sobre a terra para executar a vontade de Deus sobre a terra. Através do Senhor Jesus Cristo. É isso maravilhoso, irmãos. É o reino de Deus se mostrando na terra. E então, o Senhor chamou aqueles companheiros de jornada. Porque Ele veio para cumprir aquele propósito de Deus eterno. E fazer o homem segundo a vontade de Deus. Mas como bem nos falou o irmão Luiz hoje de manhã, esse homem no pensamento de Deus não é um homem individual simplesmente. É um homem corporativo. É um homem feito de muitos homens e mulheres. É a igreja do Senhor Jesus. E Ele começou essa edificação. Então vamos ver alguns princípios fundamentais do reino de Deus, que o Senhor estabeleceu nos céus, que fazem parte do estabelecimento do reino de Deus na igreja e através da igreja no mundo. Voltando para Gênesis, vamos tentar entender essa mesma sequência na experiência do Senhor Jesus e os primeiros discípulos. Veja bem, o primeiro diz assim: e disse Deus, façamos o primeiro que você percebe aí é o plural do falar de Deus. Deus fala aqui em plural. Façamos o homem. Então você vê aqui a revelação da triunidade divina. Você vê aqui a revelação do Deus triuno. Na obra de Deus de fazer o homem, que é a obra suprema de Deus na criação, como diz Efésios, a obra suprema, prima de Deus, é esse homem. Nessa obra, Deus, a plenitude de Deus, da Trindade divina, vai ser
envolvida na criação e no fazer esse homem segundo a sua imagem. É o Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembre disso. Primeira coisa, revelação da plenitude do ser divino nessa obra de fazer o homem. Segundo, façamos o homem a nossa imagem. O segundo elemento que se fundamenta no primeiro, por isso eu falei que é uma sequência. O primeiro é o fundamento, a revelação de Deus triuno. O segundo vem a continuação do primeiro e se apoia no primeiro, a imagem de Deus no homem. E isso nos fala do caráter de Deus. O caráter de Deus. Então, a revelação do Deus triuno é o fundamento do caráter de Deus no homem. Amém? Depois, e uma vez que a imagem está formada, o caráter de Deus está formado no homem, diz, e, versículo 26, versículo 26, depois diz, conforme a nossa semelhança, e domine. E aí vem o terceiro elemento do reino de Deus, domínio, governo, domínio. Mas o domínio está fundamentado no caráter. Então, no caráter está fundamentado no conhecimento do Deus triuno, a revelação de Deus, do Deus triuno. E o domínio está fundamentado no caráter de Deus, formado no homem. Esse é o plano básico do reino de Deus. Esse é o plano básico do reino de Deus. É por isso que para nós é difícil definir o que é o reino de Deus. Quando você lê na Escritura o reino de Deus, é difícil de definir o que significa o reino de Deus. Porque o reino de Deus não quero falar de conceito, mas é uma verdade abrangente, abrange muitas coisas. E quando você lê o ensino do Senhor Jesus, você vê que essas três coisas estão sempre envolvidas nos ensinos do Senhor Jesus a respeito do reino de Deus. No primeiro lugar, o reino de Deus é a revelação de Deus mesmo. E é o conhecimento de Deus mesmo. Esse é o básico sobre o reino de Deus. É a presença de Deus. É por isso que a vinda do Senhor Jesus é chamada da parousia. No grego, uma das palavras principais que é usada para falar da vinda do Senhor, ou traduzida como vinda do Senhor, é parousia. E a palavra parousia significa literalmente a presença. A presença. Deus se faz presente, Deus se revela, Deus se manifesta, se faz conhecer ao homem. A presença de Deus, a parousia. Quando os profetas falavam no futuro da vinda do reino de Deus, no Velho Testamento, eles falavam de que Deus mesmo se revelaria aos homens, apareceria diante dos homens. Porque esse é o básico a respeito do reino de Deus. O segundo elemento é o caráter. E o terceiro elemento é o domínio. Agora vamos ver essas três coisas na vida do Senhor Jesus e ensinadas e traspassadas aos apóstolos. Vamos a ir para Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Versículo 13. Marcos 3, 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Vamos tentar ver como essa passagem que nós acabamos de ler corresponde ao mesmo que nós limos aí em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Porque é o programa, vamos dizer assim, não gosto da palavra programa, mas porque você possa entender, é o programa do estabelecimento do reino de Deus, do Senhor Jesus na vida dos discípulos. Veja como é. Diz, e subiu o monte, e chamou para si os que ele quis. O chamamento básico, original da igreja, é esse que está aqui mencionado. Você sabe que a palavra igreja significa basicamente, na etimologia da palavra é os chamados fora, os chamados a sair fora. Mas chamados a sair do mundo, do pecado, da carne, do império das trevas, chamados a sair para vir a quem? Para vir ao Senhor Jesus. O chamamento básico da igreja é esse chamamento que está aqui. Somos chamados para vir a estar com o Senhor, vir
ter com o Senhor Jesus, vir caminhar com o Senhor Jesus, vir a ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ver como descreve isso o apóstolo João. Uma passagem muito conhecida, está aí em 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Veja bem o que acontece aqui. O primeiro chamamento é um chamamento para os discípulos estar com o Senhor, para ter comunhão com o Senhor, para conhecer ao Senhor. Esse é um chamamento principal, básico. Esse é o primeiro ponto do reino de Deus, porque o reino de Deus começa com Deus mesmo. É a revelação de Deus, é o conhecimento de Deus dado aos homens. Você lembra, desde o princípio, o conhecimento de Deus ficou escondido dos homens. É por isso que o reino de Deus estava escondido desde o princípio, porque os homens não tinham acesso ao conhecimento de Deus. Irmãos amados, quando você lê a Escritura, você descobre que esse assunto do conhecimento de Deus é o assunto mais importante da Escritura. É o assunto mais importante da Escritura, é o conhecimento de Deus. Não tem nada mais importante, porque esse conhecimento é o fundamento de tudo o mais. Sem conhecimento de Deus não existe nada, nem nada é possível. A vontade de Deus, o propósito de Deus, não pode ser manifestado se não houver esse conhecimento de Deus. Por isso que os profetas do Velho Testamento enfatizavam tanto esse ponto. Você lembra Oséias quando diz, falando da ruína espiritual, moral, do cativeiro depois, do povo de Israel, diz Oséias, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas conhecimento de quê? De química, matemática, física, astronomia? Será isso? Não, logicamente não. Conhecimento de Deus. Meu povo não tem conhecimento de Deus. Isaías também diz, o meu povo foi levado cativo porque não teve conhecimento. E você conhece aquela história da tragédia, da ruína espiritual do tempo dos juízes aí no Velho Testamento? Você lembra aquela história de glória, como Deus se manifestou, como a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus foi manifestado tão claramente no tempo de Josué, quando os israelitas entraram para possuir a terra. Mas a tragédia começa no livro dos Juízes. E qual que é o começo dessa tragédia? Como começou a tragédia, a ruína espiritual da nação? Se levantou uma nova geração. O quê? Que não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor. Por isso, os discípulos, o primeiro chamamento, foram chamados a estar com o Senhor, para conhecer intimamente o Senhor. Você lembra o primeiro que aconteceu quando Deus criou o homem no jardim do Éden? O que fez o Senhor? Colocou o homem aí para quê? Para ter comunhão com o homem. Todas as tardes ele descia para caminhar com o homem e ter comunhão com o homem. Porque Deus, sobre todas as coisas, quer ter comunhão conosco. Ele nos criou para que nós possamos conhecê-lo. Amém? É para isso que fomos criados, para conhecer a Deus. Em primeiro lugar, a glória do homem é que pode conhecer a Deus. Amém? E quando Jesus veio para a terra e trouxe aqueles discípulos, ele começou a revelar a eles esse conhecimento de Deus. Por isso que João lembra o que vimos, o que ouvimos, o que as nossas mãos apalparam. Porque Cristo, o Senhor Jesus, é a revelação de Deus. Deus, ninguém viu jamais, diz João. O Filho unigênito que está no seio do Pai, Ele o fez conhecer. Amém? Conhecimento de Deus, irmãos amados. Esse é o primeiro que nós precisamos. E quando falamos de conhecimento de Deus, lembra, falamos do conhecimento do Deus triuno.
Porque em Cristo nós conhecemos a Deus, o Pai, conhecemos o Filho e conhecemos o Espírito Santo de Deus. É muito importante, agora não temos tempo para estudar isso. Ver como o Senhor Jesus foi revelando o Pai e foi revelando o Espírito Santo ao longo da sua jornada com os discípulos. Os discípulos aprenderam do Senhor Jesus a conhecer o Pai, como o Senhor tinha comunhão com o Pai, como caminhava com o Pai, como ouvia a voz do Pai, sempre falando do Pai. Conheceram logicamente o Filho, porque era Ele, e conheceram também o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo estava plenamente manifestado, morando e manifestando-se no Senhor Jesus. E quando eles caminhavam com o Senhor, eles viam também ao Espírito Santo atuando no Senhor Jesus. Não é isso maravilhoso? Eles aprenderam a caminhar governados, guiados, conduzidos pelo Espírito, olhando ao Senhor Jesus. Então conheceram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, essa é a nossa maior necessidade hoje, como foi antes e como será sempre. E esse é o fundamento do reino de Deus. Conhecimento de Deus. A revelação de Deus e o conhecimento de Deus. E isso acontece através do Senhor Jesus Cristo. Segundo aspecto é o caráter. Porque do conhecimento de Deus brota o caráter. Vem o caráter transformado. Nós não podemos sermos transformados à imagem de Deus se não conhecermos Ele. Só conhecendo Deus nós somos transformados. É por isso que diz, o apóstolo Paulo diz aí em 2 Coríntios, capítulo 3, vamos ler aí para você ter o versículo exato. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, porque esse é o chamamento para todos nós, a isso somos chamados no primeiro lugar, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos tentar entender o pano de fundo da história do que o apóstolo está falando aqui. O pano de fundo é que Moisés tinha subido um monte e tinha estado aí 40 dias na presença do Senhor. Lembra disso? Ficou 40 dias na presença do Senhor. Uma coisa maravilhosa, em comunhão, falando face a face com Deus. Quando ele desceu do monte, uma coisa extraordinária tinha acontecido. O que tinha acontecido? Ele nem estava ciente do que tinha acontecido, mas quando os israelitas olharam para ele, o rosto de Moisés resplandecia com a glória de Deus. A comunhão com Deus produziu um efeito extraordinário em Moisés. A glória de Deus se impregnou no rosto de Moisés. Irmãos, esse é o grande mistério que temos aqui. Quando nós estamos em comunhão com Deus e estamos crescendo naquele conhecimento de Deus, a glória de Deus se impregna em nós. Porque isso aconteceu com Moisés. Esse é o segredo da transformação espiritual. O grande segredo da transformação espiritual não é o seu esforço por mudar e se tornar um homem santo, justo, segundo o coração de Deus. Não. É o estar com Ele o que transforma você. É a comunhão com Ele o que nos transforma. Tem um versículo maravilhoso aí que fala disso em Atos. Veja comigo Atos, capítulo 4. Veja o versículo 13. Aqui é a história. Pedro e João são levados diante do Sinédrio para responder porque eles estavam pregando no nome de Jesus e tudo mais aí em Jerusalém. E eles se interrogam a Pedro e João, e Pedro e João respondem com muita ousadia, com muito valor e muita eloquência da parte do Senhor. E olha o que acontece com o Sinédrio, versículo 13. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilhavam. E veja o que diz a continuação. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Ah, irmão amado, você não sabe o que acontece quando nós estamos com o Senhor Jesus. Paulo diz, somos transformados. Quando nós estamos com os olhos fixos nele, no rosto dele, somos transformados pelo Espírito Santo de Deus
na mesma imagem que nós estamos contemplando. Você vê então que o conhecimento de Deus é o fundamento do caráter. A falta de caráter transformado é falta de conhecimento de Deus. É porque não conhecemos o Senhor, é que não somos como Ele. Porque o Espírito nos transforma na mesma imagem. Estou falando de conhecimento espiritual, logicamente. Não é simplesmente conhecimento intelectual, teológico, doutrinário. Esse conhecimento não transforma os homens. Muitos homens têm conhecimento de Deus doutrinário, podem descrever todos os atributos de Deus, comunicáveis, incomunicáveis, e fazer todo o assunto claro, mas não tem caráter transformado. Porque aqui estamos falando do conhecimento espiritual íntimo dado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos esse conhecimento de primeira mão. Tinham estado com Jesus. Amém? E Paulo diz uma coisa muito interessante, acrescenta, diz, Moisés desceu daquele monte e sabia que a glória que tinha se impregnado nele era uma glória que ia passar. Ia passar, porque é a glória do velho pacto. E por isso colocou um véu sobre o seu rosto, para esconder o fato de que essa glória ia desaparecer. Mas agora, diz ele, Paulo, nós não precisamos mais de colocar um véu. Nós agora com o nosso rosto, a nossa face descoberta, sem véu. Porque a glória do novo pacto, a glória que nós vemos no Senhor Jesus agora, não vai passar jamais. É para sempre. Tudo que é impregnado de Cristo em nós é para sempre, nunca vai passar. Glória ao Senhor. E isso está acontecendo hoje, pelo Espírito Santo de Deus. Então, o fundamento do caráter é o conhecimento de Deus. Como o conhecimento de Deus se torna caráter? Pelo Espírito Santo de Deus. Uma coisa interessante, eu gostaria de ser mais prático aqui. Nós precisamos de uma ajuda um pouquinho mais prática. Porque o conhecimento de Deus gera em nós 3, chamadas assim, virtudes essenciais, virtudes fundamentais da vida cristã. O conhecimento íntimo direito de Deus gera em nós fé, gera em nós esperança e gera em nós amor. Essas 3 virtudes só podem ser geradas pelo conhecimento, pela revelação da glória de Deus no coração humano. Elas não são naturais, não vêm da natureza humana, não estão em nós. São produzidas, são o efeito da revelação da glória de Deus no coração do homem. Então nasce a fé, a esperança e o amor. E a fé, a esperança e o amor são o fundamento de todas as outras virtudes do caráter. Do gozo, de tudo que vem a continuação, da paz. Esses são fundamentais. Só menciono isso rapidamente para nós entendermos do que estamos falando. A fé, a esperança e o amor, que governam no caráter. E o caráter de Cristo, então, é formado em nós, pelo Espírito Santo de Deus. Então, vamos voltar à passagem daí de Marcos, para continuar. Então, o primeiro é conhecimento de Deus, o Deus triuno. Precisamos conhecer o Pai, lembre, o Filho, e precisamos conhecer o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem aplica tudo o que está em Cristo às nossas vidas. Se nós não conhecermos a obra, o ministério do Espírito Santo, como ele age nas nossas vidas, nós vamos ficar muito limitados a respeito da obra de Deus nas nossas vidas. É por isso que nós precisamos conhecer o Deus triuno. Porque o reino de Deus é o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos voltar então para Marcos, capítulo 3. 3. E vamos ler agora o versículo 14. E no meio 12, os mesmos 12 que aparecem como fundamento da Nova Jerusalém, porque o que foi estabelecido neles é o fundamento eterno da igreja. Eles são as pedras primeiras da igreja. Para que estivessem com ele. Já falamos disso, que é o significado de estar com ele. E veja agora, e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Chegamos à terceira parte do reino de Deus, da manifestação do reino de Deus. A primeira parte, conhecimento de Deus. A segunda parte, caráter
de Deus em nós, formado em nós, o caráter de Cristo em nós. Terceira parte, domínio, governo. E você vê claramente isso aqui também. Eles foram preparados e logo foram enviados a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho. E isso significa que o reino de Deus, através dele, entra frontalmente no império, no governo das trevas e de Satanás. É por isso que vai assim: pregar o Evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Essas três coisas sempre vão juntas na Escritura. Você nunca vai ver essas coisas acontecendo separadamente na Escritura. Acontece na experiência da igreja posterior. Na história da igreja você tem que tem pregação do Evangelho, mas nem sempre tem enfermos curados e demônios expulsos. Mas no registro do Novo Testamento, sempre as três coisas vão juntas. Isso tem uma razão de ser. Vou colocar alguns versículos para que você veja aqui assim como estou falando. Em Romanos, capítulo 14. Não, capítulo 15. Capítulo 15 de Romanos, versículo 18. 15, 18. Paulo falando agora do seu ministério, como ele foi pregar o Evangelho e o que aconteceu. Diz assim: porque não usaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Paulo diz então que a pregação do Evangelho foi sempre acompanhada da manifestação dos sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos voltar agora à passagem que nós limos. Veja, ele diz que primeiro para que estivessem com ele, e logo para os mandasse pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Vamos ver uma passagem paralela em Lucas, capítulo 11. Duas passagens. Primeiro Mateus, capítulo 10, depois Lucas. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Olha, diz assim: e, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja agora o versículo 7, presta atenção a esse versículo. Indo, pregai dizendo: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E veja como é manifestado, como se manifesta que o reino de Deus é chegado. Versículo 8. Curai os enfermos, limpiai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Como se manifesta que o reino de Deus é chegado entre os homens? Curai os enfermos e expulsai os demônios. Agora, vamos a ir capítulo 11 de Lucas. Você poderia pensar ou achar que isso estava restrito apenas para os 12. Versículo 1, não é o capítulo 11, Lucas capítulo 10 também, desculpa, um capítulo antes, 10. Agora você vai ver uma coisa interessante aqui. Capítulo 10, versículo 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Quer dizer, a mais dos 12, o Senhor designou 70, que não eram apóstolos, nem foram apóstolos. E olha o que aconteceu. E mandou-os adiante da sua face de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Veja agora o versículo 9. E curai os enfermos, que nele houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Viu novamente a ligação entre a manifestação, a chegada ao reino de Deus, e os enfermos sendo curados, e os demônios sendo expulsados. Claramente, isso está assim na Escritura.
E isso não só aconteceu com os 12, mas aconteceu também com esses outros 70. Que significado tem tudo isso? Vamos ver o significado disso então, mais para frente. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Assim foi. Veja a resposta do Senhor. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Domínio espiritual. O reino de Deus também significa a manifestação do governo de Deus para terminar com o governo e o domínio das trevas sobre o mundo. Esse é o terceiro aspecto do reino de Deus sobre o mundo. Porque lembre, o mundo é um território governado pelo príncipe desse mundo. E esse mundo está cativo sob o domínio desse príncipe, longe do propósito e da vontade de Deus. Mas o reino de Deus tem se manifestado para acabar com o domínio do diabo sobre o mundo. Quando o reino de Deus se manifesta, quer dizer que o reino de Satanás chegou a seu final. Ele é manifestado dessa maneira. Então veja, vamos ver versículo equivalente a esse, em Apocalipse capítulo 12. Esse é o terceiro aspecto do reino de Deus. A batalha, o confronto com o poder das trevas do diabo. Versículo 12. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Aqui você vê essa figura, esse confronto entre a igreja, que expressa o reino de Deus, representa o reino de Deus, e o diabo, que é o príncipe deste mundo. E o diabo se para frente à mulher com a intenção de devorar o seu filho. Mas veja o que acontece no versículo 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. A intenção de Deus. O filho da mulher assentado no trono, governando. Isso tem 2 sentidos. O primeiro é que a mulher representa o Israel do Velho Testamento. E nesse sentido, Cristo é a semente da mulher que se assentou no trono para governar. Mas no segundo sentido, ela representa a igreja do Novo Testamento. E o filho varão são aqueles que sobem para reinar juntamente com Cristo. Porque o propósito da igreja na história do mundo é dar à luz àqueles que reinarão juntamente com Cristo pela eternidade. É por isso que aparece esse filho varão. Mas quem se opõe a isso é o diabo. Porque ele sabe que o dia que os filhos de Deus recebam o reino, seu reino terá acabado para sempre. E o diabo então se enfrenta à mulher. Irmãos amados, nós precisamos estar muito cientes deste terceiro aspecto do reino de Deus. O Senhor Jesus ensinou os discípulos desse assunto claramente. Não só ensinou, sino que preparou, formou, equipou, treinou eles para enfrentar os poderes das trevas. Assim como ele os enfrentou. Tanto assim que quando o apóstolo Pedro foi pregar pela primeira vez o evangelho para os gentios na casa de Cornélio, veja como ele resumiu a sua experiência com Cristo. Vós sabeis o que aconteceu lá em Israel, em Nazaré, os arredores, como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder a Jesus em Nazaré, e como ele andou curando, sarando todos os aflitos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Claro, essa é a maneira em que Pedro resume o evangelho. Jesus de Nazaré andou desfazendo as obras do diabo sobre a terra. E dentre as obras do diabo sobre a terra, que são as que são causadas pela queda do homem, a doença é a principal. E a segunda, a possessão demoníaca.
Mas tudo isso tem a ver com o poder do diabo sobre a humanidade. Não quer dizer que as enfermidades são causadas pelo diabo. O que quer dizer é que o diabo usa a doença, a enfermidade, para manter o domínio, o governo sobre o mundo. Porque a Escritura diz que pelo temor da morte, os homens estavam sob o governo do diabo. Não diz isso Hebreus? Então, a doença é a maneira em que se manifesta e se estabelece o temor da morte. Então, quando Jesus curava os enfermos, ele estava quebrando o poder do diabo sobre o homem, porque estava quebrando o poder da morte sobre o homem. É por isso que ele curava os enfermos. A vinda do reino de Deus significa que terminou aquele tempo de escuridão sobre a humanidade. Amém? E também expulsava os demônios, porque isso significa que o diabo não tem mais poder para influir e dominar a vida humana. E por isso, então, acontece isso. Mas veja aqui na revelação de Apocalipse, continuamos lendo, diz, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Há uma grande batalha no céu. Mas uma coisa muito interessante que nós precisamos entender aqui é que essa batalha no céu entre as hostes de Miguel e as hostes do diabo tem um correlato, vamos dizer assim. Não sei se essa palavra se usa em português, um correlato. Sim, um relato paralelo, né? Tem um correlato na terra. Quer dizer, o que está acontecendo no céu reflete o que está acontecendo na terra. Isso é muito importante entender. Porque a terra está governando o que acontece nos céus. Aqui na terra é decidido o que acontece nos céus. Você tem uma pequena janela aberta sobre o assunto no livro de Daniel. Quando o anjo que vem para falar com Daniel diz que faz tantos dias que Deus já respondeu a sua oração, mas o príncipe de Pérsia se opôs durante 21 dias. Mas pela oração de Daniel, finalmente aquele príncipe foi desplazado e o anjo conseguiu chegar à terra e trazer a vontade de Deus para a terra. Uma pequena janela aberta sobre o assunto. Mas aqui no Apocalipse é muito claro. Os anjos estão lutando e diz que finalmente Miguel prevalece. E o que acontece? Miguel prevalece e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Agora, essa queda do diabo, que é precipitado aqui no final, desencadeia todos os acontecimentos finais da história. Porque quando o diabo se vê precipitado à terra, ele vai tentar destruir, acabar com a fonte da sua queda, a mulher. A ira do diabo é contra a mulher. Por quê? Porque por causa da mulher ele foi precipitado na terra. E então ele chama a besta e o falso profeta para a luta final, a batalha final contra a igreja. Irmãos amados, isso é muito importante. Qual é o correlato? Eu via Satanás cair do céu como um raio, diz o Senhor. Quando caiu Satanás? Quando cai Satanás? Quando aqueles 70 foram pregando o evangelho do reino e acabando com o poder do diabo sobre a vida dos homens e mulheres. Até os demônios se sujeitam. Isso significa que terminou o poder. Então o diabo é desplazado e cai para a terra. Irmãos amados, esse é o terceiro aspecto da vinda do reino de Deus. É o conflito com o diabo. Por isso diz a Escritura, será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o final. O que quer dizer será pregado o evangelho do reino? O evangelho do reino é esse evangelho que estamos vendo aqui. Não é só o anúncio da salvação, esse é o primeiro. Toda a salvação oferecida de graça para todos os homens, mas também junto com isso é a manifestação do poder de Deus, da autoridade do céu, do governo do céu, para terminar com o governo das trevas sobre o mundo. Amém? E pela graça de Deus nós precisamos novamente pregar da maneira em que foi pregado o evangelho no princípio. Como diz Paulo, não só com palavra, mas com todo o respaldo do poder do Espírito Santo vindo do céu. Por isso Jesus, o Senhor, falou assim: se eu
pelo Espírito de Deus, jogo fora os demônios, certamente tem chegado até vocês o reino de Deus. Amém? Irmãos, a pregação do Evangelho não é simplesmente uma questão de falar a palavra de Deus. Nós estamos enfrentando poderes de trevas que têm os corações dos homens cativos. Você precisa mais que o poder de convicção humana. Você precisa do poder de Deus para terminar com esse cativeiro do coração dos homens. Você poderia pregar a palavra de Deus até o final dos tempos e ninguém se converteria. É o Espírito Santo de Deus que converte o coração do homem. E muitas vezes esses homens estão oprimidos pelo diabo. Diz assim a Escritura: como ele andou fazendo bens, diz Pedro, e curando, sarando todos os oprimidos pelo diabo. Todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Amém? Então, a igreja, irmãos, tem o poder de desplaçar o diabo desse mundo. E isso que nós temos de fazer. Esse é o testemunho daqueles que estão sobre o monte de Sião. Aqueles que venceram. Aqueles que reinam juntamente com Cristo. Amém? Então, esses são os 3 assuntos fundamentais sobre o reino de Deus. No Senhor Jesus, no capítulo 16 de Mateus, lembra aquela grande revelação? Quando ele pergunta para os discípulos e diz: quem dizem os homens que sou eu? Os discípulos respondem primeiro. Uns dizem que Jeremias, ou sei lá quem, João Batista, que ressuscitou dos mortos. Mas vocês, quem dizem que sou eu? E Pedro aí passou na frente e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é ungido de Deus, é o Cristo de Deus, o Rei segundo Deus. E o Senhor respondeu: bem-aventurado és Pedro, filho de Jonas. Isso não te foi revelado por carne nem sangue, mas pelo Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem que enfrentar as portas do inferno e prevalecer sobre as portas. Tem a revelação de Deus, a revelação do Filho, a revelação da igreja. E a ti dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Assim como o Pai encomendou ao Filho o reino de Deus, assim o Filho encomendou o reino de Deus à igreja. As chaves não significam simplesmente poder para abrir e fechar o reino dos céus. É muito mais do que isso. As chaves significam poder para administrar o reino de Deus sobre a terra. E essa é a vocação da igreja. Amém? Lembre, o reino de Deus significa que a igreja foi concedida o conhecimento de Deus, o caráter de Deus e o domínio de Deus sobre a terra, através da igreja. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos tão gratos pelos dias que estamos juntos aqui ouvindo a Tua Palavra. Temos a convicção, a certeza de que Teu Espírito está falando aos nossos corações, nos preparando, nos aprontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele está se aproximando da terra, que o reino está vindo nele sobre a terra. Mas também sabemos agora que nós somos instrumentos fundamentais para a chegada desse reino eterno sobre esse mundo. Senhor, nos ajuda pelo Teu Espírito e venha sobre nós para nos dar conhecimento íntimo do nosso Deus. Queremos conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queremos crescer nesse conhecimento. Não ficar assim como estamos hoje, ó Pai. Queremos crescer nesse conhecimento. Que o Espírito de Deus abra os nossos olhos no conhecimento de Deus. Nos dê revelação mais e mais sobre aquele Deus eterno revelado no Pai, no Filho, no Espírito. Também te pedimos que esse conhecimento se torne caráter nas nossas vidas. Ou quanto precisamos um caráter transformado. Quanto precisamos o caráter de Cristo formado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Pela disciplina do Espírito, pela obra da cruz. Finalmente, quanto precisamos também que aquele domínio, aquele poder de Deus, aquele governo de Deus para desfazer as obras das trevas seja manifestado em nós.
Nos ajuda, Senhor, para nos tornar verdadeiramente embaixadores, mensageiros daquele reino eterno, pregando aquele evangelho poderoso que tem poder para terminar e desfazer totalmente as obras do diabo sobre a terra, libertando os homens, curando os homens e trazendo os homens para o reino de Deus. No nome de nosso Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, enviado do céu. Amado Pai, nós te pedimos essas coisas no nome do teu Filho amado Jesus.